O rei Salomão. O nome dele é praticamente um sinônimo de sabedoria, não é mesmo? Então, fica a grande pergunta. Como que o homem, considerado o mais sábio que já existiu, se tornou o arquiteto do seu próprio espetacular fracasso? Pois é esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse lamento que a tradição atribui a um Salomão já no fim da vida, amargo, desiludido, é o resumo trágico de tudo que ele viveu. É o próprio veredito dele sobre as suas conquistas. E essa é exatamente a questão que nos guia. Como é que um começo tão promissor, tão cheio de potencial, pôde levar a um final tão desolador? Vamos mergulhar nessa história para entender os detalhes. Certo. Vamos lá. Vamos para o início de tudo. A história de Salomão começa de um jeito até que surpreendente, com um toque de humildade. Em vez de pedir as coisas óbvias, como o poder ou dinheiro, ele faz um pedido a Deus que é bem diferente. E é justamente a pureza dessa escolha que marca o início do reinado dele. Ele não estava pensando em ganhos pessoais. O que ele queria era a capacidade de governar seu povo com justiça. É aquele tipo de começo que a gente espera de um grande herói, sabe? E esse ponto é fundamental. A sabedoria, que em hebraico é lev shomea, foi a base, o alicerce do sucesso dele. Diferente do pai, o rei Davi, que era um guerreiro, Salomão construiu a segurança do reino com diplomacia e comércio, não com a espada. Agora vamos avançar um pouco no tempo para o auge do reinado de Salomão. Um período de uma prosperidade, assim, sem precedente. Uma verdadeira era de ouro para Israel. As provas desse sucesso eram impressionantes. Eram visíveis por toda parte. Ele construiu o grande templo, um marco religioso e arquitetônico. A economia estava tão aquecida que ouro e outros materiais de luxo se tornaram banais. E a reputação dele, bom, essa ultrapassou todas as fronteiras. Para ter uma ideia da escala dessa influência, a rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros. E não foi para uma guerra ou um acordo comercial, não. Foi simplesmente para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso dá a dimensão do prestígio internacional que ele tinha. E essa frase dela resume tudo de forma brilhante. A realidade do reino de Salomão era ainda maior do que as lendas que contavam por aí. A visita dela não foi só um evento diplomático, foi uma validação em escala global do favor divino que parecia repousar sobre ele. Mas é aqui que a história começa a virar. Toda essa glória tinha um preço altíssimo e oculto. Por baixo de toda aquela superfície dourada, tinha uma força corruptora agindo, uma força que alimentava essa era de ouro e, ao mesmo tempo, selava o seu destino trágico. Aos olhos do mundo, o reino era a própria imagem do sucesso abençoado por Deus. Jerusalém brilhava, o templo era uma obra-prima e a paz parecia que ia durar para sempre. Só que toda essa glória tinha um custo. E aqui está a verdade nua e crua. Toda essa magnificência foi erguida, literalmente, nas costas do próprio povo. O motor por trás da Era de Ouro era, na verdade, a opressão. O termo-chave aqui é mas. O templo, os palácios, as fortificações, tudo isso foi financiado pelo sofrimento do povo, especialmente das tribos do norte, que se sentiam cada vez mais tratadas como cidadãos de segunda classe. Essa injustiça acabou plantando as sementes da rebelião. E agora a gente chega no clímax da história. A queda de Salomão não foi um acidente, não foi um deslize, foi o resultado de uma série de escolhas muito deliberadas, que foram uma a uma desmontando as leis que deveriam proteger tanto o rei quanto o reino. Veja bem, no livro de Deuteronômio existia uma espécie de manual do rei, com 3 proibições bem claras, feitas para impedir que qualquer monarca se tornasse um tirano. Salomão, o homem mais sábio de todos, conhecia essas regras melhor do que ninguém. E mesmo assim, ele quebrou cada uma delas. A lei era bem direta. Não acumular cavalos, para que a confiança estivesse em Deus e não no exército. Não acumular esposas, para não desviar o coração. E não acumular ouro, para evitar a opressão. Salomão fez exatamente o oposto em tudo. E o mais impressionante é como uma coisa leva a outra. O ouro financiava os exércitos dele, e as esposas estrangeiras selavam as alianças comerciais que traziam ainda mais ouro. Foi um ciclo vicioso de desobediência. O resultado disso foi um colapso espiritual completo. As alianças políticas, seladas com casamentos, trouxeram deuses estrangeiros para o coração de Israel. E o mais chocante de tudo,
Salomão construiu santuários para deuses como Moloque, cujo culto envolvia o sacrifício de crianças, bem ali, em frente ao templo de Deus. Foi o ato final de desafio. Bom, chegamos ao ato final. Agora a gente vai explorar as consequências devastadoras e o veredito filosófico da vida de Salomão. O colapso foi imediato, foi total. O Reino Unido, que era a grande conquista do pai dele e a glória do seu próprio reinado, simplesmente não sobreviveu à sua morte. A opressão e a idolatria cobraram seu preço. Isso nos leva àquela conclusão final e amarga, que se resume na palavra hebraica havel. Significa vapor, sabe? Um sopro. Algo que parece sólido, mas que se dissipa no ar. Para Salomão, toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza, todas as suas obras monumentais, no fim, tudo se revelou havel, porque ele desconectou tudo isso do propósito original. E é fascinante notar como a história de Salomão foi contada de maneiras diferentes. O livro de Reis usa a vida dele como uma lição, um aviso. Já o livro de Crônicas, escrito bem depois, omite os pecados dele para apresentá-lo como um rei modelo, perfeito, para legitimar o templo. Isso mostra o poder que as narrativas têm de moldar um legado para diferentes propósitos. No fim das contas, a história de Salomão se torna uma lição universal. Uma lição sobre o poder e sobre aquela autoilusão sutil de achar que a nossa própria inteligência nos coloca acima das regras. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. A tragédia de Salomão sugere que o verdadeiro sucesso talvez não seja acumular o máximo de coisas possível, mas sim ter a sabedoria de saber o que recusar. Quais são as restrições, os nãos que a gente precisa dizer para proteger aquilo que realmente importa? A resposta para essa pergunta? Bom, talvez essa seja a verdadeira sabedoria. Aquela que o próprio Salomão acabou perdendo no caminho.